Camilinha, por falar na ginástica aqui, a americana Simone Biles acabou desistindo de competir, priorizando a saúde mental, é isso? O que ela falou sobre esse assunto? Pois é, Paulo, repercutiu muito essa história, né? Ela é a ginasta norte-americana mais premiada da história dos Estados Unidos e chegou a Tóquio como favorita aos 24 anos de idade, antes dos Jogos, né? E ela fez uma declaração que, numa entrevista à rede NBC, ela estava tentando ser melhor do que foi na última vez, essa foi a declaração dela, e que ela estava tentando vencer ela mesma, já que ela não teria nenhuma adversária para competir à altura dela. Para você ver que a autoestima dela estava de boa, e realmente, para quem acompanha ela nas Olimpíadas, ela é muito boa, muito talentosa na ginástica artística, que eu particularmente acompanho e amo de paixão. Na ginástica artística Tóquio, na verdade, ela foi seguindo essa carreira dela desde 2012, aos 15 anos, e ela, nas Olimpíadas de Tóquio, ela de Londres, aliás, ela não pôde participar por conta da idade, porque a idade mínima era de 16 anos, mas agora, sendo a segunda Olimpíada dela, ela conseguiu estar presente. E na segunda-feira, a Biles, ela disse que ela precisava se concentrar em sua saúde mental para não prejudicar a sua saúde e bem-estar, e na manhã desta terça-feira, a ginasta ela já havia se retirado da disputa por equipes após um salto ruim e ainda assim os Estados Unidos conquistaram a medalha de prata e a equipe de ginástica americana confirmou a decisão pelas redes sociais e disse apoiar a atleta na zona mista. E após a competição, ela admitiu que a sua autoconfiança estava falhando apesar da grandiosidade de um evento como esse, como os Jogos Olímpicos. Ela afirmou que no fim do dia, né, as ginastas elas só querem sair do ginásio, mas não arrastadas por uma maca. Foi bem forte essa declaração dela. E ela declarou também, ela disse o seguinte, numa declaração na entrevista, que ela não confia tanto nela como antes, e ela não sabe se é a idade. Ela fica com um pouco mais nervosa, né, quando ela faz ginástica. Ela sente também que não está se divertindo tanto quanto ela já se divertiu na vida dela, nessa carreira aí na ginástica artística. Outro post que ela fez, ela declarou o seguinte: eu senti que seria melhor uma pessoa melhor em segundo plano, trabalhar minha concentração e bem-estar, pois sabia que as meninas elas fariam um trabalho absolutamente excelente. Não queria arriscar uma medalha, disse ela. Em outra declaração, Paulo, em entrevista coletiva, ela disse o seguinte: eu senti que seria melhor que eu me afastasse. Eu não queria arriscar uma medalha do time, porque elas trabalharam duro demais para eu estragar tudo isso. Preciso me concentrar no meu bem-estar. A vida além da ginástica, infelizmente, aconteceu nesse palco. Esses Jogos Olímpicos têm sido muito estressantes. Uma longa semana, um longo ciclo olímpico e um longo ano. Eu acho que estamos todos muito estressados, nós deveríamos estar nos divertindo e esse não é o caso. E aí, com a decisão, dessa ginasta, né, a competição que aconteceu hoje, passa a ter novas protagonistas, que no caso foi a nossa querida Rebequinha Andrade, aí, que faturou a medalha de prata, maravilhosa. E ontem à noite, Paulo, a ginasta Biles, ela se pronunciou pela primeira vez em suas redes sociais, agradecendo o apoio que ela recebeu após a notícia de que estaria fora da decisão. Aí ela fez assim, declarou no post lá no Instagram dela, né? O amor e o apoio que recebi me fizeram perceber que sou mais do que minhas realizações na ginástica, nas quais nunca acreditei antes, escreveu a atleta. Desde cedo, Simone Biles ela teve que aprender a lidar com as emoções. A sua mãe perdeu a guarda dela, né, e de seus 3 irmãos por sofrer de abuso crônico de drogas. E eles tiveram que ir para o orfanato quando Simone tinha 3 anos. Ela e a sua irmã mais nova, também a Adria, foram acolhidas por seu avô materno, o Ron, e a sua segunda esposa, no caso. E a sua irmã mais velha, Ashley, e seu irmão Tevin foram adotados pela irmã de Ron, Paulo. E então, assim, é uma história bem complicada. E o pai biológico também de Simone, o Kelvin Clemons, ele também enfrentou problemas com vícios. A mãe de Simone Biles, ela disse que a filha vai superar esse turbilhão, né, de emoções e estresse que vem enfrentando já há um tempinho na Olimpíada de Tóquio, alegando que ela precisa se concentrar na sua saúde mental. A ginasta preferiu ficar na reserva da disputa da final por equipes, né, e desistiu de competir, e a decisão do individual geral, que será realizada
inclusive amanhã. Muito bem. Eu vi um vídeo ontem do nosso Joel Pinheiro da Fonseca, em que ele faz uma consideração, que eu acho que é correta, que ele considera o histórico da Simone Biles para analisar o fato de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exato. Ela desistiu aí nas Olimpíadas, cria-se essa ideia. Será que ela é uma pessoa fraca? Será que ela é alguém que desiste fácil? Não sei o quê. Vamos ao histórico dela. Vamos ver se ela é alguém que na sua vida e história desistiu fácil. Primeiro, já ganhou campeonatos com dedos do pé quebrados, ou seja, continuou na competição, enfrentou aquilo e foi além, enfrentou a dor. Já ganhou competição com pedra nos rins. Imagino que é a dor da pedra nos rins para alguém que está competindo ainda no nível de excelência única dela no mundo. É uma multimedalhista olímpica, já enfrentou esse estresse todo e essa tensão toda das Olimpíadas antes e superou, tendo aí marcas recordistas mundiais até hoje. Além disso, é alguém que foi protagonista, no caso seríssimo de abuso sexual. Sofreu abuso sexual do treinador, ela e outras, e ela foi inclusive a líder de uma campanha combatendo o abuso sexual na ginástica olímpica americana. Ou seja, não é uma pessoa fraca, não é uma pessoa que fica de mimimi, pelo contrário, já lidou com um nível de tensão e de dor muito maior do que qualquer um dos críticos que hoje ficam apontando o dedo para ela. Não é alguém que desiste, é alguém que está sofrendo, isso sim, de um problema mental. E a ginástica olímpica, o corpo, é tão importante quanto a mente ali. Se a mente não tiver no lugar certo, pode ter certeza que não vai dar certo. Se ela tivesse um problema no joelho, ninguém estaria questionando a decisão dela de sair ali no meio. Tô vendo que o meu joelho está meio ruim, não estou conseguindo saltar direito. Se eu saltar, eu posso, primeiro, prejudicar a equipe, e em segundo, ter acidentes que às vezes são fatais, o que deixa a pessoa paraplégica na ginástica olímpica, porque acontece sim. O problema dela foi mental. A reação que a gente vê de muitos criticando, mas esses muitos que nunca competiram, não fazem absolutamente nada, falam das suas cadeiras, dão pitico. Tipo o Adrilles. Talvez, vamos ver se ele vai ter essa postura mesmo, não sei ainda. Mas que ficam questionando das suas cadeiras, mas que no fundo são pessoas muito mais frágeis, de muito mais mimimi do que a Simone Biles jamais foi. Então eu não aceito essas críticas porque eu acho que elas partem do preconceito contra, aí sim, a doença mental e a saúde mental. Esse é um tema que está no holofote hoje em dia. Vamos ver se ele vai falar isso. O que você acha disso? Esporte é competição. É uma metáfora da vida. A vida é competição. Uma competição não pelo seu ego, pelo seu narcisismo, pela sua vaidade. Competição por um trabalho que você pode realizar melhor que os outros, só que o seu trabalho você faz um bem em prol de outras pessoas. Ou seja, o mérito, a meritocracia de alguém que compete na vida e no esporte, você está fazendo algo em nome da sociedade, da coletividade, e essa coletividade pode ser as outras pessoas para quem você trabalha, pode ser seu país, pode ser a equipe para quem você doa seu sangue e seu esforço numa eventual competição. Eventualmente, uma pessoa pode desistir em qualquer minuto, em qualquer segundo da sua vida. O meu ponto de crítica em relação a essa moça é exatamente ela ter desistido pouco antes da competição. Por que ela não foi? Ela tomou o lugar de outra pessoa que daria o sangue nas Olimpíadas pelo seu país, pela sua equipe e pelo seu esporte e pelo seu esforço. Ela disse que não estava se divertindo o suficiente. O meu problema é menos pela desistência dela que pela celebração da desistência dela. Eu acho que é sintoma e tradução de uma ultrassensibilidade moderna das pessoas que colocam muito mais o foco nos seus problemas do que da solução e na ultrapassagem dos obstáculos para vencer os problemas. Como uma atleta que vai com o joelho quebrado, com o pé quebrado e vence como ela já fez, só que agora ela já não fez isso. E ela foi celebrada exatamente pela sua desistência, como se tivesse ganhado uma medalha olímpica. Daqui a pouco, se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai dar medalha de latão para todas as pessoas que, eventualmente, pelo mérito de competir, pelo mérito de não ultrapassar seus problemas, de tentarem serem considerados legítimos ganhadores pelo mérito. Não, a vida é competitividade. Vence o mais forte. E o mais forte produz para aquele que é mais fraco. Infelizmente, nesse sentido, calma lá, Simone Biles foi fraca, porque a ação do mérito de ganhar de alguém para fazer o bem pelo seu país ou pela sua coletividade é o mérito em si. Agora, chorar por ter desistido não é mérito. Ela errou e essa ultrassensibilidade é muito Vini, em seguida o João. Ninguém celebrou o fato dela ter desistido. As pessoas reconheceram a coragem, na verdade. Coragem de desistir. Que ela teve de reconhecer a saúde mental, de não ter... Não tivesse ido
não tivesse a saúde mental não escolhe o momento, não escolhe a hora, cara. Ela tirou Ela poderia ter participado, isso poderia ter consequências terríveis na vida dela. Olha as palavras da menina. Ela falou que não estava se divertindo o suficiente. Isso não é saúde mental. Essa doença séria, deixa eu só completar. A doença do sexo, você toca num ponto importante. A depressão é exatamente a pessoa se colocar no seu quarto. Não é só uma questão fisiológica ou biológica. Existe uma questão de um sintoma social. A pessoa se colocar como vítima, como oprimida, como detentora de direitos por uma dívida histórica, social, de alguma coisa. Eu acho que existe depressão coletiva. E não fazer nada e se achar como vítima. Essa menina, quando ela diz, eu não estava me divertindo o suficiente, mas desculpa, isso não é saúde mental. Isso é falta de consideração você não leva o histórico com o país dela? E com sua equipe. Você não leva o histórico dela? Ela leva em consideração, mas ela desmereceu o histórico. Deixa eu trazer aqui. Ouvimos um depoimento do Forte Adriles, que não nega fogo. Todo mundo é forte em alguma medida. Agora, deixa eu trazer um depoimento. Eu não sou atleta, cara. Eu compito em outras áreas. Compito com você e ganho sempre. Deixa eu trazer um depoimento. Ninguém é bom juiz em causa própria, Adriles. Deixa eu trazer um depoimento. O Brasil Paralelo foi. De outra pessoa. Deixa eu trazer um depoimento de outra pessoa. Fala, Joel. Não sei se ele é hipersensível também. O jogador de futebol, Adriano, Imperador. É um cara sensível, é um cara fraquinho. Ele abdicou da carreira pra ficar no meio da favela. Deixa eu falar aqui, ó. Simone Biles, sei exatamente o que está passando e não deixe as pessoas te crucificarem. Seja feliz e cuide da cabeça. Passei por isso e até hoje sou questionado. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Eu contesto. Que Deus perdoe essas pessoas. Foi fraco. Ele abdicou do esporte em nome de drogas, em nome de álcool, em nome de uma vida celebrada, em nome de depressão. Olha a carreira do cara. A vida é porrada. A vida é porrada. Quem não tem competência não se estabelece. Leva um tapinha na cara agora, meu. Olha, não tem problema nenhum. Se ela não quer, se ela achava que não eventualmente, se ela achava que eventualmente, você não precisa me ofender. Vamos pro ponto. Olha o seu exemplo, se você não se coloca na disputa para levar porrada, para enfrentar a vida, você é fraco. Se você perde, se ela tivesse perdido, não se colocou. Se ela tivesse entrado na disputa, se ela entrasse na disputa, colocasse o seu corpo, a sua alma, a saúde mental em nome de uma coisa e tivesse perdido, ela teria mérito. Ela desistiu. Quem desiste é fraco. Ela desistiu. Desiste é fraco. Olha o desentendimento do fraco. No maior princípio de vida dela, que é o esporte, ela desistiu. Ser celebrada pela desistência, não me coloca. A desistência dela foi para ajudar a equipe dela, porque ela não estava em condições. Se o Adriles não entendeu isso, ele perdeu uma parte da história. Ela colocou-se... Alguém poderia ter ido no lugar dela. Alguém... Você sabe quantos? Você sabe quantos atletas querem ir para as Olimpíadas? Ninguém vai entender nada. Se ela tivesse machucado o Você joelho. fala em seguida, o Adriles encerra. Senão, se não tivesse machucado o joelho, alguém acha que o Adriles ia estar questionando que não, tem que ir com o joelho fudido mesmo? Eu falei isso. É óbvio que não. Por quê? Porque é um preconceito contra a saúde mental. Querido, apenas isso. E ela saiu para beneficiar, para não prejudicar, inclusive, a sua equipe. Você sabe quantas atletas querem ir, têm ensejo, querem dar seu corpo, seu sangue, sua alma? Ela é uma delas. Exatamente. Ela era uma delas. É uma delas. Deixa eu completar. Acho que ela não queria... Você sabe quantas... Deixa eu completar. Deixa o Adriles falar. Você sabe quantas pessoas querem estar lá nas Olimpíadas? Tantos atletas, milhares, dezenas de milhares querendo dar o sangue, o suor, suas lágrimas, seu esforço para estar na Olimpíada. Ela tirou simplesmente o lugar de alguém. Se eventualmente ela estava com um problema de saúde mental e não estava se divertindo antes, que ela se tivesse divertido se ela tivesse desistido antes, não na hora da começação. Só um ponto. Saúde mental é uma questão muito ampla. Não dá para dizer que qualquer pessoa que desista por qualquer coisa, porque não está se divertindo, não quer mais competir, não acha mais graça, seja exatamente acometido de uma saúde mental. Qualquer pessoa que se coloca no lugar de uma vítima e fala em saúde mental é logo celebrada. O meu ponto principal e minha crítica incisiva maior é sobre essa cultura da ultrassensibilidade e vitimismo de qualquer pessoa que desiste e não faz uma coisa, ou responsabiliza outras, ou a sociedade, ou a equipe, falando assim, eu desisto e tenho mérito. Desistir não é um mérito. Vencer ou perder, mas participar é um mérito. Desistir não é mérito. Peraí, Joel, desistir não é mérito. Vocês falaram pra cacete. Deixa eu ouvir o Vini. Eu acho que ela queria estar lá. Ela queria estar lá como ela teve em outras Olimpíadas também. Só que a saúde mental, ela não escolhe a hora. Ela estava num momento de maior pressão ali, de maior fragilidade, de maior vulnerabilidade.
E ela acabou escolhendo Sim, um sim, salto Adri, ruim. sim, Se um minuto de se competições. ela entra para competir, isso poderia ter consequências gravíssimas na Exato. vida dela. Deixa eu ouvir a Camila. Será? Fala, cá. Adriles, não é Adriles, deixa eu te demérito. falar uma coisa. Eu concordo em partes com você de que a vida ela é muito difícil, a gente tem que ser forte. Realmente, a gente não pode desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Eu concordo em partes com você, mas, ao mesmo tempo, não é querer passar a mão na cabeça da Biles. Mas ela é um ser humano, você também é humano, nós temos os nossos limites. Ninguém é de ferro, ninguém acorda bem todos os dias. Isso é hipocrisia, entendeu? Então, assim, a gente tem que respeitar o próximo e que ninguém é igual a ninguém. Você pode ser forte o suficiente para passar por todas as pressões na sua vida e vir levantar a cabeça e acordar no dia seguinte e vir trabalhar como se nada tivesse acontecido na sua vida. Com ela é diferente e com outra pessoa também é diferente. Cada um tem uma forma de lidar na vida com as suas dificuldades. E cabe a gente respeitar. Eu posso não concordar como você não concorda, eu respeito você não concordar, mas é isso. A gente tem que ter respeito pelos limites de cada um. Camila, Eu não posso medir, deixa eu só terminar. Eu não posso medir a minha fragilidade e a minha força com a sua. Cada um é um ser, um indivíduo, e você sabe disso. Deixa eu responder a Camila. Sabe de onde parte isso? Deixa eu responder a Camila. Sabe de onde parte isso? Peraí, Joel, deixa eu Então fale responder a rápido que eu Camila. vou falar. Eventualmente, você perder dentro de um sonho que você está inserido, para mim é mérito. Agora, o meu problema não é nem muito com ela, é as pessoas fazendo uma apologia à desistência. Desistência, eu não acho problema. Se você Mas tem um não foi sonho, uma você tem um apologia, trabalho, Adriles. que você se joga, que você ama, Não e foi você apologia. desiste, você é celebrado por isso. incentivando Se ela outras tivesse pessoas. eventualmente, Peraí. se ela tivesse Não é eventualmente celebração, é perdido, sensibilização, seria um mérito. Adriles. Seria um mérito. Não é celebração, é sensibilização. Então é mérito. Desistir, Você não. desmereceu a prata da brasileira agora, pô. Foi uma ironia, mas ela perdeu lutando. Sim, Posso só tudo bem, falar eu uma entendo coisa? isso. Eu entendo o que só você está dizendo. considero... Perder o mérito, lutar é o mérito, desistir Deixa não. o cara É que eu falar, acho meu. é que ele não deixa ninguém falar. Eu só queria dizer o seguinte: eu acho que o histórico dela é o que diz tudo. Muito difícil, exatamente. Histórico. Mas a Família desistência faz parte Mas da se solução. ela errou uma vez, Adriles. Mas o erro é celebrado. Ela desistiu, ela é sensível. Sabe de onde é que eu acho que vem? Conspurcou o histórico Sabe- dela, sinto muito. Sabe de onde eu acho que vem as piores críticas dela? De pessoas aí sim, ressentidas e com dúvidas bem. quanto à sua própria força. Essas Todo são mundo as tem que dúvidas em apontam- relação à própria É, força. e que tem uma Todas as insegurança e um pessoas têm mas que dúvidas, transformaram mas isso não num desistem. Calma, Mas que não transformaram desistem. isso num ressentimento. Quem é herói não desiste. Eu não isso num vou ressentimento. Quem é herói não desistir. desiste. São os Eu não vou ressentidos desistir. que Eu tô aqui apontam pra quem tem o firme e talento e a forte, força. tentando controlar o Desistência não é Jodrilho do mérito, jeito que perder eu tenho. lutando é. E eu vou continuar aqui tentando até o final controlar a palavra de vocês.